Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito boa noite. Boa noite, Sônia. De novo, a Salete, legal, consegui entrar, né, Salete? Oi, Renata, família Gonçalves aqui, né? Então, vamos já apresentar para vocês, né, alguém que já esteve conosco, que faz parte dessa equipe aqui, Paulo Estevão, estudo, Paulo e nós, que é o Glauco Gonçalves. Boa noite, Glauco. Boa noite, alegria novamente estar com vocês aqui. Nossa. Muito bom. Alegria nossa estar com você para assim, nos auxiliar assim, na compreensão do livro, né, Sônia? Boa noite, bem-vindo, Glauco, novamente. E sim, é uma alegria estar convosco, como sempre. Muito bom. Então, bom, eu vou falar sobre o livro enquanto as pessoas vão procurando as suas páginas aí, a gente vai fazer a nossa aberturinha, né? Só para vocês falarem, o livro é o Paulo Estevão, a minha edição é da FEP, Federação Espírita Portuguesa, tá? Na minha edição, aqui, ok? Para ficar maior, aqui está lá, Paulo Estevão, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tá bem? E nós estamos na página, no meu livro, na página 31, eu vou até voltar uma partezinha aqui só para a gente ter a compreensão do final. Nós estamos terminando já o primeiro capítulo da primeira parte, né? Então, nós vamos hoje começar aqui, ó, no Ao Ritmo, tá bem? Então, procure, porque cada um tem uma página diferente. Ao Ritmo, ok? Eu não sei se sua página também é 31, o Glauco, é? Da Soninha eu sei que não. Qual é a tua, Sônia? Como voltaste atrás, é 20. 20, ok. Tá bem. Lembrando que a minha edição anterior, ok? Da Federação Espírita Brasileira. Tá. E a tua, Glauco? A minha edição anterior da Federação Espírita Brasileira, e nessa edição aqui está na página 37. 37. Muito bem, ó. Tá vendo? Então, procurem aí, gente, começar no parágrafo que começa com a palavra, com a frase ao ritmo da harmonia cariciosa, ok? Então, olha, bom, bem-vindos novamente, estar conosco aqui nessas quartas-feiras. A gente começou, já tem mais de um mês, né? Que a gente já começou. Estamos fazendo a leitura do livro Paulo Estevão. É um estudo, né? Leitura com estudo do livro Paulo Estevão. Nós tentamos sempre ter convidados aqui para poder nos auxiliar na compreensão desse texto, principalmente auxiliar a mim, que eu sou a leitora aqui do livro, mas eu tenho, assim, grandes universitários do meu lado, né? Um time muito bacana, que eu tenho a honra de receber sempre aqui, e a Sônia comigo nesse projeto de leitura do livro, a Sônia Paula, né? Nós começamos
Sabemos quando começamos, mas não sabemos quando terminaremos. O importante é que a gente tenha a compreensão mesmo do livro, ok? Então, nós vamos fazer hoje a nossa oraçãozinha de abertura, só que vai ser uma oração diferente. É uma oração só para poder a gente terminar com uma alma mais leve, se preparar, né? Ficar com uma alma mais leve, mas com uma mensagem que tem a ver com tudo isso que nós aprendemos, né, até agora, nesse primeiro capítulo, ok? Que o Glauco vai dar continuidade para a finalização e talvez até já iniciarmos já o segundo capítulo do livro, ok? Então, nós vamos apresentar para vocês, um vídeo. A composição da música é do Paulo Fregedo, nosso grande regente Paulo Fregedo, compositor, ele é o responsável pelo grupo Projeto Musical União com Jesus. A música chama-se A Paz Começa em Mim, e ele fez isso, né, em associação com a Associação Espírita Eurípides Barçanufo e a Associação Cultural Espírita de Santarém. E quem canta são as crianças e os jovens do DIGE, que é a Direção da Infância e Juventude. A gente tem a honra de ter recebido a autorização do próprio Paulo para a gente, do Paulo Fregedo, né, o querido Paulo Fregedo, nosso grande regente, né, Sônia, de apresentarmos essa música para vocês, para que as almas fiquem mais leves com essas crianças lindas cantando. Tavares, é com você. Muito bem. A paz começa em mim. Glauco, vamos lá. Seja bem-vindo. Acho que todo mundo já encontrou. Você ia falar alguma coisa, Sônia, que eu te interrompi antes do vídeo? Não, eu só ia dizer que este trabalho, feito em parceria com duas casas espíritas, uma de Santarém e a outra que se encontra na zona de Vila Fria, Oeiras,
foi para o CONCESP, que é o Convívio de Crianças Espíritas, só para saberem que foi um trabalho conjunto de duas regiões diferentes no sentido de casas, não é? E fazem parte da mesma região, que é a região de Lisboa, que é muito grande, mas são bastante distanciadas em termos até de distância. E é interessante ver estas crianças, que eram tão novinhas naquela época e agora já estão crescidas, porque isto foi ano 2019, antes da pandemia. Aparece ali, inclusive, o nosso querido Paulo Fregedo regendo as crianças. Imagina como ele fez para poder fazer essa deslocação, para poder reger as crianças, ensaiar as crianças de lá, ensaiar daqui. E nós já participamos de gravação do CD dele, né? Olá, Manu. Nós já participamos das gravações dele do CD, inclusive vai sair o novo CD agora esse ano. A gente vai entrar com uma música aqui no programa também, que fala sobre Paulo de Tarso, que eu amo. E aí, assim, a gente sabe a seriedade dele com esse trabalho e conseguir fazer esse trabalho com essas crianças enche meu coração de muito mais alegria, né? Então, assim vai. Bom, posso começar a leitura? Vou começar e depois... Glauco, lembra? Pode interromper à medida que quiser fazer qualquer comentário a respeito, tá bom? Perfeitamente. Então, tá bem. E quem quiser fazer perguntas também, podem fazer as perguntas. Nós temos o celular, deixa eu ver. O Tavares coloca o número do celular para a gente aqui embaixo, que as pessoas podem fazer as perguntas aí pelo WhatsApp, tá? E aí a gente vai respondendo as que forem pertinentes ao momento do texto. As que não forem, a gente vai guardar, mas vamos responder a todas as perguntas, ok? Então, vamos lá. Ao ritmo da harmonia cariciosa e triste, que apresentava acento singular na voz dos filhos idolatrados, Jochedeb chorou longamente. Da pequenina janela aberta no aposento humilde, seus olhos buscaram ansiosamente o céu azul que se enchera de sombras tranquilas. A noite abraçara a natureza, e muito longe, no alto, começavam a luzir as primeiras estrelas. Identificou-se com as sugestões grandiosas do firmamento, experimentou intensas comoções na alma ansiosa. Profundo enternecimento fê-lo levantar-se, e sedento de revelar aos filhinhos quanto os amava e quanto deles esperava naquela hora, culminante da sua vida, inclinou-se de braços abertos com significativa expressão de carinho. E quando as últimas notas se desprendiam do cântico dos jovens enlaçados e genuflexos, abraçou-os em pranto, murmurando: meus filhos, meus queridos filhos. Nesse instante, porém, abriu-se a porta e um pequenino servidor das vizinhanças anunciou com grande assombro ali transparecer nos olhos: senhores, os soldados Enas e mais alguns companheiros chamam-vos à porta. O velho colou a destra ao peito opresso, enquanto Gesiel pareceu meditar num instante. Todavia, revelando a firmeza de seu espírito resoluto, o jovem exclamou: Deus nos protegerá. Esse jovem era Jezebel, o nosso querido Emmanuel, desculpa, nosso querido deu branco na cabeça. Gesiel. Eu acho que a gente, dessa parte, acho que é muito importante a gente observar, né, que a fé dele é tão grande que ele sentia o que já ia acontecer, e a fé era tão grande que ele se entregou a Deus ali, né, nesse momento, não é isso, gente? Sem dúvida. Boa noite a todos mais uma vez, agradecendo a oportunidade bendita de estarmos aqui juntos, mais uma vez conectando com a mensagem dos grandes apóstolos, sempre com Jesus na direção. Ao longo da história já narrada, já discutida, debatida aqui nos capítulos anteriores, e pegando especificamente esse trecho, nós percebemos que o Jochedeb já experimentava ali um certo arrependimento pelos seus atos. Arrependimento esse que nós experimentamos, às vezes, somente nas consequências
porque as consequências, elas sempre virão. Nosso benfeitor Joana de Ângelis costuma dizer, né, nos ensina a dizer, que nós costumamos a colher com 2 mãos aquilo que plantamos com uma, seja para o lado na direção do bem ou na direção dos nossos equívocos. E nós percebemos muito claramente a diferença da evolução espiritual entre Josedebe, apesar de ser pai, e Gesiel, em que pese seu filho. Tá? Por toda a obra nos mostra, por tudo que aquilo a gente já leu até agora, quanto aquele espírito era de fato iluminado, um espírito superior. E é característico, às vezes, desses espíritos ainda não tão evoluídos, ainda um pouco mais num estágio anterior da evolução, como o Josedebe, que nós procuremos a felicidade, às vezes, por meios que Jesus nos ensinou, diferentes daqueles que Jesus nos ensinou. A razão pela qual Jesus nos ensina que a verdadeira paz é aquela que Ele nos dá, mesmo diante de todas as dificuldades. E muitas vezes nós confundimos essa paz, vou colocar aqui como outro adjetivo, né, de felicidade, com momentos de alegria, inércia, e muitas vezes nós sentimos um sentimento no direito de vingar, né? Então nós vemos ali se Gesiel já estava à frente de uma maturidade espiritual, o Josedebe ainda estagiava nos preceitos anteriores, às vezes muito mais na lei de olho por olho, dente por dente, né? Porque se sentia no direito de se vingar de alguma forma daquele que havia lhe imposto alguns sofrimentos. Mas nós não desconhecemos hoje, principalmente depois de Cristo, depois do advento da doutrina espírita, que todos esses sofrimentos, eles são consequências dos nossos atos. E que muitas vezes a gente não encontramos as causas desses sofrimentos, né? Kardec traz muito bem isso, ao invés de sofrimentos, chama de aflições, né? No capítulo 5, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós podemos buscar essas causas em 2 momentos, né? Nas reencarnações atuais, que é o primeiro exercício que nós devemos fazer, e nas encarnações pretéritas, que se chama de causas anteriores das aflições. E nós, às vezes, fazemos caminho inverso, né? Nós procuramos, ainda mesmo como espírita, procuramos nos justificar por nossos atos, querendo atribuir algo que nós fomos em vidas anteriores. Isso é justamente fruto da nossa ainda imperfeição, porque se encontrarmos as nossas causas nessas, o peso ainda é maior, que nos impele a necessidade ainda maior da mudança, ou seja, nós, comumente, a gente se busca o passado porque é no presente que nós estamos, e no presente nós estamos sendo experimentados. E às vezes a gente tem aquela falsa sensação que no final as coisas vão resolver por si só. Mas só se resolverão se nós tomarmos atitude e endereçarmos as questões de maneira correta. E diante de todas as dificuldades que ele passou, da perda do patrimônio, da humilhação que ele passa em praça pública, até mesmo da agressão física que sofre, ele se vê envolvido naquele ato de vingança, e quando os filhos já o envolvem com um certo amor, ele começa ali lembrar, inclusive, da companheira, né, no parágrafo anterior do início da leitura, ele fala aqui da lembrança da companheira e vê que naquele momento de cólera ele agiu, ele excedeu, e já começa ali já angustioso, já pressentindo de alguma forma o que viria a acontecer. E mesmo assim, Gesiel, sabendo dos equívocos do pai, ele não condena, ele não inflama a situação, e ele mantém justamente a serenidade de um espírito evoluído, na certeza de que bastaria confiar em Deus, ou seja, aquilo que o próprio Kardec traz na questão 922 do Livro dos Espíritos, né, do que seria a verdadeira felicidade. Para a vida espiritual, aquela felicidade estaria
muito mais ligada à consciência tranquila e à fé no futuro. Consciência tranquila porque é ali onde reside a lei de Deus, na nossa consciência. Então, quando nós somos perseguidos pela justiça, nada mais é do que a perseguição real, é quando a nossa consciência já persegue as nossas imperfeições e nos impele à mudança. E, diante de tudo, Gesiel sereno, de todo momento, ele acolhe e tenta manter a serenidade e toda a sua assume a postura de resignação, né? A resignação, diferente do que às vezes pensamos, né, daquele que é acomodado, né, daquele que não faz, não age, mas resignação é a certeza que naquele momento eu não tenho o que fazer, então eu vou aguardar um momento para agir da forma correta e usar os meios corretos. Então, naqueles momentos de dificuldade, Gesiel adota mais do que nunca a serenidade e tentando manter ali a serenidade, as vibrações mais equilibradas possíveis, de forma que tente encontrar, por meio dessa serenidade assumida, algum caminho para que possa solucionar ou, de alguma forma, minimizar os efeitos daquele problema causados, em que pese um problema de difícil solução, como a obra vai nos mostrar. E, mais uma vez, Gesiel mostrando que não é por meio do nosso desespero, não é por meio da revolta, não é por blasfemar a Deus, não é assumindo uma posição de vítima, pelo contrário, nós assumimos a responsabilização pelos nossos atos, a conscientização de nós mesmos, para que possamos, então, como Gesiel nos ensinou, procurar alternativas confiantes em Deus, que nós vamos sair daquela dificuldade, por mais difícil que nos parece. Então, nós só vamos mudar, né, considerando que tudo que acontece são consequências dos nossos atos, do nosso livre-arbítrio. Nós só vamos mudar essas consequências para consequências proveitosas a partir do momento que nós mudarmos a nossa conduta. E o revide, a vingança, o ódio, qualquer que seja o sentimento inferior, não nos levará a lugar nenhum. Pelo contrário, nos estacionará numa posição de dificuldade, onde haverá, como disse Jesus, muitos prantos e ranger de dentes. Né? Eu acho interessante. Vou fazer um comentário, Sônia, rapidinho. Engraçado que isso, não sei se é o que a Sônia vai falar, a gente acabou de sair do Evangelho, do livro Segue-me, né, Sônia? Não, não era isso que eu ia falar outra coisa, mas sim, fala. E a gente falou sobre isso que você falou. Muito bem, muito, muito legal. Eu ia falar de uma coisa que às vezes as pessoas esquecem um pouco e que eu acho que é importante pensar. Quem cometeu o erro foi o pai, né? Mas reparem, a família toda está envolvida nesse erro. Então, quando nós cometemos algum ato contra as leis divinas, de alguma forma, aqueles que nos amam serão afetados. Pode não ser afetados, como aqui vai acontecer, que são os dois que são dentro deste patamar inocentes, naquela situação específica, porque o pai é que comete o ato, mas nós sofremos sempre porque os nossos ou estão presos ou estão a sofrer de alguma forma as consequências da lei. Não é? Uma mãe que tem um filho preso ou um pai é um sofrimento muito complicado. Uma mãe que sabe que um filho cometeu um ato muito difícil ou um pai, já estamos a pôr os dois patamares, ou um irmão que ama, ou um amigo, vai sofrer. E há pouco falávamos do suicídio, não é? O suicídio é uma fuga, não é? Tentamos fugir às nossas responsabilidades, às necessidades que nós temos, inclusive às vezes, de modificação interior, porque a depressão tem muito a ver com isso, não é? Com o facto da nossa consciência não estar tranquila, não estar de acordo com as leis divinas, de não estarmos a conseguir amar no sentido amplo, não é? Amar a nós e ao próximo. E é interessante nós compreendermos exatamente isto, não é? Quando nós cometemos um ato, aquele que está à nossa volta e que nos ama, sente esse ato. Por isso é que irmãos nossos que já conseguiram fazer uma evolução mais
elevada. O exemplo é a mulher de Públio Lentulus, o nosso querido Emanuel, ao tempo de há 2000 anos, né? Que, contemporâneo neste caso de Jesus, porque ele teve a hipótese de encontrar-se em sonho com Jesus, ele ainda estava encarnado. Nós temos aqui a noção, não é? De que a Lívia já tem um patamar de evolução mais à frente, que é a mulher de Públio Lentulus, mas ela continua a visitar Emanuel. Emanuel não ficou para trás, não é? Ela impulsiona, e não só Emanuel e outros que estarão ligados a ela. Mas isto é para nós compreendermos exatamente isto, não é? A necessidade de que nós vamos fazendo a evolução conjuntamente. Então, quando aparentemente os dois filhos não estão ligados a este processo, estão. As dificuldades, e nós já falámos aqui, o Glauco até acho que foi o Glauco que falou, que eles têm uma evolução superior, mas não estão ali por acaso junto ao José. Eles têm uma missão, e essa missão está ligada inclusive ao pai. Nós não sabemos lá atrás, noutras vidas, se a razão por que o José ainda está neste patamar de evolução não tem a ver com as ações que foram feitas no passado por eles e que eles já evoluíram e conseguiram agora estar num patamar diferente. Porque nós temos sempre muito o hábito de achar que aqueles que estão mais à frente que nós não passaram por dificuldades ou não fizeram atos lá atrás que foram contra a sua própria consciência. Não é verdade. Portanto, apesar que também sabemos, pelo Consolador, livro de Emanuel, que existe exatamente a possibilidade de nós fazermos um caminho mais reto para o Pai, sem passar por tantas dificuldades. Mas isso não somos todos nós. Então, convém que nós tenhamos esta compreensão de perceber, neste patamar que estamos aqui a falar, de que tudo o que nós fazemos não tem consequência só para nós. Tem para aquele que nós estamos a atingir, mas também aqueles que nos amam e que estão à nossa volta e que nós vamos fazer sofrer. E é aqui que entra aquilo que o Glauco falou, né? O pai teve consciência porque está a sofrer e vê os filhos, né? Tem consciência que vai ter um impacto nos próprios filhos. E já é tarde. Por isso é tão importante aquela lição da cólera que vem no Evangelho segundo o Espiritismo. Nos momentos de cólera, convém que nós paremos. Se nós nos observássemos ao espelho, iríamos compreender tanto como nós nos transformamos. E aquele momento de cólera, aquele momento de insensatez, pode ser um problema grave para resolverem muitas existências. Exato. Eu tenho algumas perguntinhas aqui, mas ela não está bem específica, a gente vai fazer, vou fazer mais para frente, tá, Glauco e Sônia? Eu repasso para vocês. São perguntas que algumas a gente já tinha antes, inclusive, tá? Lembra que eu falei, a gente vai colocando as perguntas nos momentos certos, tá bem? Euridice, ouvindo a Sônia falar, né, e a gente vê, assim, nós vimos aqui foi uma prece, né, a música, a apresentação inicial, né, quanto que a música, ela ajuda a harmonizar, nós vemos nas obras conseguimos ler, né, nas obras de André Luiz, o quanto nos planos mais evoluídos a música faz parte de todo o repertório, né? Às vezes a gente entra no centro espírita, ou qualquer que seja o templo religioso, tem a música que ali harmoniza, envolve, né? Dilata a nossa sensibilidade e nos permite melhorar as condições para conectar com os planos superiores. E nós vemos aqui, imediatamente anterior ao episódio aqui, onde ele é surpreendido com os soldados, né, à porta, nós vamos perceber aqui que os filhos, né, lá antes do cântico, última linha, lá um pedacinho está assim, que haviam aprendido no colo maternal. E aí vem fazer o cântico. Então, vê, sobretudo, o quão importante é a família trabalhar os laços morais nos seus filhos, sobretudo, né? A responsabilidade que os pais ou os tutores têm com relação aos seus filhos, aos tutelados, né? Os mais velhos com relação aos mais jovens, aproveitar da sua experiência. Nem sempre isso acontece, como nós vimos aqui, o mais jovem, né? Às vezes o mais velho tem a madureza, o mais novo o ímpeto, mas aqui estava exatamente o oposto. Gesiel, por ser um espírito muito evoluído, toda a obra nos deixa claro isso, ele mostra toda a serenidade muito mais do que o seu velho pai, né, como colocou. E chama-nos a atenção porque nós estamos diante da geração mais instruída da história da humanidade.
E muitas vezes o que nós vemos nos centros educacionais intelectuais, tá, digamos assim, não é uma crítica, é uma questão apenas para a gente não perder de vista o quanto é importante a questão do lado espiritual, né? A parte intelectual é fundamental. A gente vê que geralmente a humanidade ela faz movimentos e às vezes avança a parte intelectual para depois vir o esclarecimento, vem o avanço da moral. Dificilmente o contrário acontece, porque é uma questão natural ainda, infelizmente, compatível com as nossas imperfeições. A gente avança às vezes pela intelectualidade para depois avançar a questão moral. E fundamentalmente, o que nós vemos em algumas instituições às vezes, não muito preocupados ali, os próprios pais, às vezes, adotam uma postura, não estamos aqui criticando o modo de criar filhos de ninguém, estamos só sugerindo observar os preceitos do Cristo, mas que a gente deve se questionar. Às vezes eu vou criar competidores, eu vou criar pessoas para ocuparem posições profissionais, sim, é lícito, é legítimo, a gente sim deve fazer, porque o valor do trabalho ele é fundamental, mas de hipótese alguma nós podemos deixar com esse tipo de situação sobreponha a questão moral. E nós vemos aqui a preocupação da figura materna, quando eles estão nas dificuldades, lembra que a mamãe ensinava a prece, lembra que a mamãe nos ensinou o cântico, lembra que a mamãe pediu para a gente manter a confiança em Deus. Vários textos vamos ver isso. E às vezes alguns estão preocupados em prover as questões materiais, que é importante, sim, mas não podemos esquecer jamais as questões espirituais. E nós vemos a figura materna aqui como uma grande contribuidora do cristianismo, porque a partir do momento que ela também contribui com a formação do pequenino Gesiel, da pequenina Abigail, ainda que fossem espíritos mais evoluídos, que isso vai desencadear todo um processo onde Gesiel vai despertar em Saulo depois, para até que ele vai virar Paulo, né? Saulo vai ser, no futuro, vai mudar o nome para Paulo. Aquela serenidade aprendida com a mãe foi fundamental. E uma das características que às vezes é pouco lembrada, em que pesa aquela sociedade ser patriarcal, mas os primeiros ensinamentos morais, eles vinham da mãe. Então, o papel da figura materna, Cristo reconheceu o valor da mulher desde aquela época, desde o papel da figura que nós temos aí de ambas as partes, né? Sem questões de gênero, mas sim com o olho no espírito imortal, que onde no futuro nós vamos acarretar aí as melhores faculdades que nós vamos aprender nas experiências terrestres. Então, esse cântico despertou em Josedeb o arrependimento, de maneira tal que se ele pudesse volver ao passado, talvez ele tivesse uma postura diferente do que o caminho do desespero, o caminho da vingança, e agravar ainda mais as provações que viria a ter. Há um outro ponto que eu acho interessante aqui, que eu falo, que é Gesiel parecia meditar. Ou seja, Gesiel, antes de dizer Deus nos protegerá, passou pelo seu crivo de razão a situação em si e veio ao de cima a sua firmeza de espírito, que é uma das características dele, não é? E depois nós vamos ver mais à frente que é assim mesmo. Firmeza no sentido de ter fé, uma fé verdadeira, uma fé real. Ele diz, então, Deus vai nos proteger, mesmo perante esta situação em que vai haver uma consequência, porque houve uma ação que não é correta, eu sei que mais à frente tudo vai dar certo. E esta certeza é aquilo que o Espiritismo nos traz. Nós falávamos disto há pouco no Evangelho, agora sim vamos encontrar aquilo que eu estava falando, que tem a ver com a consolação do Espiritismo. Porque o Espiritismo dá-nos a certeza de onde viemos, o que estamos aqui a fazer e para onde vamos. E que as dificuldades que estamos a passar aqui agora, que as situações que têm a ver com vidas passadas ou com a mesma vida atual, como falava há pouco o Glauco, do Cristo Consolador, é o capítulo 5, nós temos a noção de que existem causas das aflições que são atuais desta vida. E se nós meditássemos mais, se nós ouvíssemos mais a nossa consciência, porque nós
temos vindo a batalhar isto ao longo de várias sessões. Não estou conseguindo dizer agora não. O pai de Jediel tinha noção das duas leis. A lei de Talião e a lei. Há sempre essa dualidade dentro dele. E vence sempre a de Talião. Mas ele tem as duas lá dentro. Não é? Então, ele tinha a voz de consciência de dizer, não é por aí. Mas eu tenho direito. Eu acho que tenho direito a fazer a justiça de Deus. E Deus não precisa de nós para fazer justiça nenhuma. As leis divinas, por si só, já o fazem. Existe a lei de causa e efeito. Aparentemente pode parecer que aqueles que estão agora cometendo um ato menos correto e que possam não ter para já materialmente consequências, não é? Aparentemente, já vamos falar do aparentemente, vai ter mais à frente no outro lado da vida, quando a sua consciência cobrar e quando ele voltar a reencarnar, que vai ter que retificar aquilo que fez de menos bom para conseguir progredir. Mas eu disse aparentemente, porquê? Porque quando eu faço um ato menos correto, como as leis divinas, como há pouco dizia o Glauco, estão gravadas na minha consciência, eu não vou ter paz. A paz começa em mim, a música do início das crianças. Se eu não tenho paz, eu não vou conseguir estar tranquilo. Então, já por si só, já estou a passar por dificuldades. Uma pessoa que normalmente é agressiva com alguém não está bem consigo próprio. A paz não existe nele. Então, aqui entra aquela parte de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Enquanto nós não compreendermos que quando estamos a lesar o outro, nos estamos a lesar a nós próprios e não nos estamos a amar, vai continuar a haver um ciclo vicioso das situações que vamos vendo na Terra, que já são menores do que eram no passado, se a gente formos analisar a idade medieval, comparativamente às coisas que temos hoje em dia, nós estamos bastante, alguns de nós, já com uma evolução diferente daquela época. Porque neste momento existe a convulsão no mundo. Sim, existe convulsão no mundo. E essa convulsão no mundo que existe não é em todo lado. É em alguns polos. A maioria das pessoas na Terra não querem guerra. De tal maneira que está-se a fazer tudo para que haja paz, por exemplo, na Ucrânia e na Rússia. Está-se a tentar fazer tudo para haver paz noutros locais, que não é só na Ucrânia e na Rússia, que existe guerra. A gente está só a olhar para isso. Mas existe guerra na Síria há não sei quantos anos, não é? Se nós formos pensar, e em outros locais. E estas situações estão a ser tratadas de alguma forma para que uma parte do mundo está a tentar dizer assim, não vão por aí, esse não é o caminho. Mas tudo leva o seu tempo, não é? A evolução não dá saltos. Sim, eu. Não, eu vou então já fazer, até pelos comentários que o Glauco fez também, já vou fazer uma pergunta aqui, tá? Essa pergunta é da Maria Rita. Maria Rita sempre acompanhando a gente, de Anil São Luís, Maranhão. Não conheço a Anil, mas também não conheço São Luís do Maranhão, mas eu sei que é muito bom, muito bonita. Não conheço pessoalmente, tá? A pergunta dela é, quando você comentou, Glauco, sobre da mãe, né, desses jovens instruídos moralmente, etc. Então, ela faz uma pergunta e eu vou então passar para você responder aí também, que é, todo hebreu, pelas profecias, sabia do advento do Messias. A família em estudo tinha a visão dessa misericórdia divina? A gente tem que lembrar que muitas vezes a interpretação do povo hebreu, como Emmanuel nos revela no livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Emmanuel, que o povo hebreu, via de regra, ele tinha muitas virtudes, né? E Emmanuel também mostra que Jesus acompanha a trajetória daquele povo, porque dentre os povos aqui na Terra, eles tinham uma característica singular, fundamental, para que as sementes do cristianismo pudessem permitir ali que Jesus estivesse dentre nós, que era um povo monoteísta e que tinha uma fé muito grande. Isso é um verdadeiro legado que eles deixaram para toda a humanidade. A fé deles era muito fervorosa com relação aquilo que eles interpretavam das escrituras sagradas. Entretanto, Emmanuel também coloca que eles eram dotados de uma vaidade exclusivista,
mas usa esse termo lá no A Caminho da Luz, de maneira que também Jesus vai nos mostrar que havia eles professavam a sua fé de uma maneira, às vezes, ainda que precisariam de um amadurecimento. Jesus vem mostrar que, ao contrário do que se professava em geral, de maneira de cultos exteriores, né, com acreditar que aquele Messias viria para salvar o povo hebreu, para colocar o cetro de poder na mão do povo hebreu, para eles liderarem toda a terra, ainda havia talvez uma ideia antropomórfica do Cristo, de Deus, de maneira que se fosse um verdadeiro rei, dotado de força, dotado de circunstâncias, e por aí vai, colocar na mão daquele povo todo esse poder de liderar o restante. Jesus nos mostra diferente, mostra que o caminho é o interior, que o reino dos céus é um estado de vibração que nós nos conectamos com os planos superiores. Daí, com relação ao questionamento, a questão da fé dos hebreus, eles tinham sim fé, desde quando o êxodo do Egito, da persistência da questão dos anos de travessias no deserto, ainda sob o jugo romano, sobre as questões difíceis que passavam na época, mas tinham ainda dificuldades de compreender aquilo que Jesus nos trouxe. E aqui nós levamos das bem-aventuranças, né, os bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E muitas vezes eles estavam ainda presos, não nessa mensagem libertadora do Cristo, porque o consolo ele viria para aqueles que tivessem resignação com aquela situação. E muitas vezes eles tinham um sentimento, alimentavam um sentimento de que, no momento certo, iriam destituir toda a bancada romana do poder, iriam tomar o poder, iriam caminhar por questões ali que eram modelos mundanos de manutenção de poder. E esquecendo que um ponto fundamental que Cristo nos ensinou, e outros missionários, que em que pese a questão da fé seja salutar para toda criatura, a fé sem obras, ela não nos leva a lugar nenhum. Então, necessário as obras necessárias, que a gente aceite as nossas dificuldades com resignação, necessário entender que a fé, ela não é aquela fé ritualística, dogmática, mas aquela fé no trabalho da caridade em direção do próximo. E por essa razão, às vezes, a gente costuma se equivocar num entendimento do que seria, no caso dos hebreus, às vezes, muitas vezes, no que a promessa, né, as profecias trazidas pelos profetas, e que perdurou até João Batista. João Batista ele identifica o Cristo, e a partir dali a materialização daquela profecia já estava acontecendo, destacando aqui que Jesus não precisava ficar preso a esses rituais, a essas questões. Mas os mensageiros, profetas, os grandes médios, já traziam a mensagem do Cristo para... Acho que travou. Estou em pausa. Mas voltando ao que ele estava a falar, exatamente aquilo que ele disse, eles tinham a ideia da Terra Prometida. No A Caminho da Luz, que referenciou o Glauco, de Emanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, é falado exatamente que os exilados de Capela, que é o povo de onde vêm os hebreus, não é? É dito que eles têm direito a regressar à sua pátria, que é Capela, se cumprirem aquilo que é suposto cumprirem em termos de evolução aqui na Terra. Então, a Terra Prometida, a ideia da Terra Prometida está muito vincada neles, porque é uma promessa que o Cristo fez a eles. Está no A Caminho da Luz, quem quiser ler. E nessa perspectiva, o problema era que o Glauco estava, já voltou, já vou parar, então, vou deixar para falar, que o Glauco estava a falar, não é? Que, apesar de eles terem essa noção, tinham uma noção distorcida, exatamente pelo exclusivismo, não é? Pelo orgulho, que era a maior chaga dele, e é também a maior chaga da humanidade
somos todos nós, que vem descrita no livro dos Espíritos. E nós não nos podemos esquecer, quando nós estamos a fazer este paralelismo para os tempos atuais, não é o acaso. Porque se repararmos, nós temos ainda muito do pai de Gesiel. Mas há um ponto, antes de passar para o Glauco, que eu acho muito interessante que ele falou, que eu vou pegar, que é a parte final daquilo que eu estava a ler, que é: Gesiel apertou-lhe docemente a mão, encarquilhada, como a lhe pedir resignação e calma. O gesto do filho, a vibração do filho, quando coloca a mão em cima do pai, é transmitir: pai, tem resignação e calma. Porque foi exatamente o facto de ele não ter essa conquista ainda de resignação e calma que o levou à dificuldade em que ele se encontra, que é isso que Gesiel tem. E que nós depois vamos ver mais à frente, quando ele for acontecer outras coisas que eu não vou dar spoilers, mas que vai ver-se desse ponto. E agora passando ao Glauco. Pode concluir, Glauco. Assim, eu caí aqui a conexão, mas eu acho que eu tinha concluído, não sei se vocês me ouviram até o final, mas eu ia só chamar a atenção, acho que essa parte não deu, se eu tiver falado só me pular, porque acho que eu falei no mudo. As próprias previsões já falavam que Jesus viria e não seria compreendido. Sim. Por aí só. Então os próprios profetas já previram aquilo, que não haveria uma compreensão do Cristo. E nós vamos ir um pouco mais à frente da leitura, no próximo capítulo, vou adiantar, porque a conexão é importante com o tema aqui oportuno, que Gesiel já faz essas reflexões, se o Messias já estaria dentre nós, e os homens não ainda haviam identificado. Vamos deixar para o outro capítulo, para a gente explorar um pouco mais, mas só confirmando a narrativa dos profetas, o que Gesiel já trazia para nós. Beleza. Maria Rita. Deixa-me só dizer, desculpa eu. Deixa-me só dizer aqui uma coisa que eu acho importantíssima, que é, eles tinham noção da vida de Jesus e todas as coisas que nós vimos acontecer, inclusive a parte em que Batista faz o batismo, entre aspas, que é como se chama assim a Igreja Católica, mas faz, portanto, o batismo de Jesus, não é o acaso, porque isso estava descrito antes. Todas as coisas que nós vimos a serem cumpridas é exatamente porque nós, e há pouco eu falava isso no Evangelho, eu acho lindíssimo que isto está tudo interligado. Nós precisamos ainda de ver para crer. Então, como é que nós poderíamos reconhecer Jesus, sendo um Messias, se as coisas não fossem de acordo com aquilo que tinha sido dito pelos profetas? É porque nós ainda estávamos naquela época, como crianças espirituais, a necessitar disto. E eu achei interessantíssimo o Glauco ter pegado nisto e por isso quis reforçar. Isso. Então, Maria Rita, espero que a gente tenha te respondido. Se não entendeu, e se não respondemos, não satisfazemos a tua pergunta, pode perguntar de novo aqui, que a gente, digo que não conseguiu entender, que a gente vamos atrás para tentar achar uma forma de te fazer entender. Vou continuar aqui a leitura, depois tem mais perguntas, vamos ver quantas a gente consegue fazer hoje. Daí a instantes, o mensageiro que chefiava a pequena escolta leu o mandado de prisão de toda a família. A ordem era categórica e irrevogável. Os acusados deveriam ser recolhidos imediatamente ao cárcere, a fim de que se lhes esclarecesse a situação no dia seguinte. Abraçado aos dois filhos, o pobre israelita marchou à frente da escolta que o observava sem piedade. Jochedeb contemplou os canteiros de flores e as árvores bem amadas junto da casinha singela em que tecera todos os sonhos e esperanças da sua vida. Singular emoção dominou-lhe o peito cansado, o espírito cansado. Uma torrente de lágrimas fluía-lhe dos olhos e, transpondo a cancela florida, falou em voz alta, olhando o céu claro, agora recamado pelos astros da noite. Senhor, compadece-te do nosso amargurado destino. Gesiel apertou-lhe docemente a mão encarquilhada, como a lhe pedir resignação e calma, e o grupo marchou silenciosamente à luz das estrelas. Antes de passar ao Glauco, eu queria só dizer aqui uma coisa que eu vou sempre ressaltar. Se repararem, é sempre falada da natureza. Tudo à volta era paz,
em termos de natureza, que é a criação divina, apesar dele não estar em paz. E reparem, ele fala aqui, contemplou os canteiros das flores, as árvores bem amadas, não é? Ele amava a natureza, tanto que ele está contemplando, não é? Singela, onde tecer a todos os sonhos e esperanças da sua vida. Não é? Muitas vezes nós colocamos os sonhos e as esperanças nas coisas materiais, e os sonhos e esperanças não estão na matéria, são a parte espiritual, não é? Porque nós não levamos nada daqui para lá, a não ser as memórias e as conquistas, não é? É isso que nós levamos connosco. E singular emoção dominou-lhe o espírito. A natureza sempre o emociona. É interessante. Portanto, a ligação que ele tem à natureza é interessantíssima e que faz pensar, não é? Faz pensar o quanto isso também tem algum impacto em nós quando nós estamos despertos para olhar a natureza e aprender com a natureza. Queria destacar aqui um ponto no trecho lido agora, quando se remete à postura da escolta que observara ali os sofrimentos sem qualquer tipo de piedade. Nós, muitas vezes, nós convivemos num mundo, né, de ainda muita intolerância, né, e nós temos muita dificuldade de conviver com aqueles que pensam diferente de nós. E para mim, esse trecho, essa postura dessa escolta que observava ali aquele sofrimento, e de alguma forma já saberia que coisas penosas estariam aguardando a sorte, né, daquela família, e muitas vezes nós adotamos essa postura de indiferença. Às vezes alguém que necessita de um auxílio, a gente ignora. Às vezes alguém que se aproxima da gente buscando um auxílio, a gente entende como uma pessoa de uma índole não confiável. Às vezes o nosso preconceito. Então isso nos chama a atenção para que nós possamos refletir de fato qual o sentimento nos move diante das situações que são nos colocadas no dia a dia. Porque Jesus nos ensinou a amar incondicionalmente. E muitas vezes nós trilhamos o caminho da conexão com os planos inferiores e condenamos. E que nós nos lembramos, mais uma vez, de Jesus, né, quando, naquele episódio da tentativa, né, do intuito de apedrejar a mulher adúltera, né, esquecendo que o adultério é toda vez que nós cometemos erros. Então, nós não observamos os preceitos do Cristo, nós estamos sendo adúlteros, adulterando as leis de Deus. E não só aquela que tem um relacionamento extraconjugal, como se colocava na passagem de Jesus aqui. Então, toda vez que a gente não for correto, nós estamos sendo adúlteros. E mesmo sendo adúlteros, nós, comumente, a gente acusa. E interessante, né, quando Jesus coloca que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Possamos fazer isso, né, nas nossas posturas. Às vezes a gente se depara com noticiários, às vezes nós deparamos com situações que nos são reveladas, e o primeiro ato, às vezes, o nosso impulso nos leva à condenação. E Jesus não fazia isso. Jesus mostrava o acolhimento, Jesus mostrava o entendimento, Jesus via, às vezes, um criminoso como um irmão ainda menos esclarecido, um irmão enfermo. Então, se nós adotarmos essa postura, não só lá fora, mas com os nossos parentes difíceis, né, com as nossas provações, amar os nossos inimigos, passa por aí, né, amar aqueles que estão junto de nós, os mais próximos são a nossa família, que a gente reencarna para o reajustamento. Então, não deixar crescer em nós esse sentimento da indiferença, da falta de piedade, porque isso certamente nos levará a abismos e o reajustamento depois nos convidará a reparar toda a nossa falta em algum momento. Chico, tinha uma frase, deixa-me só para que isto vai de encontro ao que eu tenho duas perguntas para fazer ainda. Sim, é uma coisinha simples, que é útil para trazer Chico Xavier para aqui. Chico Xavier dizia uma coisa muito importante, que era, as pessoas que eu vi a apontar o dedo a alguém, a seguir,
caíram nos mesmos erros. Não nos podemos esquecer que somos seres falíveis. E se não caiu a pessoa, caiu alguém da família. Lembrem-se, os criminosos são doentes, sim, como Deus nos disse. Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem, não é? É a expressão que ele utilizou na cruz. Mas não nos podemos esquecer, e isto é fundamental, que essa pessoa tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão, que também está sofrendo. E nós dizemos, mas o outro também sofreu com as consequências que ele fez. Sim, é verdade. Se for uma situação de crime, sim. Mas não deixam de ser pessoas como nós, que também têm o coração adormecido. E é só isso que eu queria... Dorido, aliás, o termo correto. Tá, eu não sei, Tavares, quanto tempo a gente consegue estender aqui um pouco mais para ver quantas perguntas que eu consigo fazer, mas eu vou reduzir, Sônia, eu vou deixar essa pergunta para você responder para mim só no próximo programa, tá? Eu vou focar aqui no Glauco, que ele vai estar com a gente aqui hoje, depois, na semana que vem, não vai estar conosco. São 3 perguntas que eu vou reduzir em uma. 2 delas são da Abigail Moraes, Chapéu de Sol, de São João da Barra, Rio de Janeiro. E a outra pergunta, que é muito similar a ela, é feita pelo Jeremias Barreto, Centro São Paulo, tá? A pergunta seria, Glauco, é para você, tá? A gente tem, assim, até o Tavares me der a ordem, eu diria que a gente tem 20 segundos, mas vamos lá. Qual a avaliação que você pode fazer das primeiras páginas lidas, ou seja, desse capítulo, os principais destaques que você observou até agora, desse capítulo, né? E nessa avaliação, onde é que você coloca a virtude, né? A maior virtude dos irmãos Abigail e Gesiel? Olha só. Perfeito. Quanto tempo você consegue aí? Tá. Eu vou responder aqui. Primeiro que esse capítulo ele mostra assim, muitas coisas que não são comuns no nosso cotidiano, né? Muitas dificuldades, a gente vê nesse período de transição planetária, Jesus já falava que a gente teria dias difíceis, a gente está vendo assim, uma série de provas coletivas, pandemia, guerra, terremotos, acidentes, então a gente vê muitas dificuldades, às vezes muita incompreensão, e a gente vê um capítulo recheado de atitudes humanas mais inferiores à revolta, à cobiça, à inércia, à necessidade de vingança, e por aí vai. Mas, de uma outra forma, também mostra aquilo que a própria doutrina espírita, no livro dos Espíritos, vai trazer os caracteres dos espíritos evoluídos, quando a gente pega aquela escala dos espíritos lá. Então, nós vemos, por exemplo, nos irmãos, sobretudo em Gesiel, que era um mais presente, nós vamos ver que mentor de Paulo, depois auxiliado nas escritas das cartas, lá na frente nós vamos estudar isso, né? Nós vemos ali características singulares de grandes espíritos, que às vezes trabalham no anonimato. E muitas vezes a gente confunde e não percebe, diante da nossa imperfeição, o valor do trabalho, às vezes, daqueles que estão no anonimato. Então, às vezes, a gente vai num evento, a gente presta atenção no palestrante, mas às vezes não presta atenção em todo mundo que está fazendo para que aquilo ali se movimente, para que a gente possa ser agraciado. Nós estamos aqui os 3, mas tem uma inteligência por trás aqui que está comandando todo e permitindo que a gente dialogue aqui. Então, o trabalho de todos tem o seu valor, é tão valoroso. E a gente, às vezes, não vê, não se destaca esses pontos. E me lembro aqui de um texto, numa obra de Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira, Ressurreição e Vida. Busquei aqui na internet rapidinho, porque eu lembrei do episódio que fala do discípulo anônimo. E justamente aquele discípulo anônimo ficava observando Jesus, tomava nota, e depois, no anonimato, vai pregar o evangelho mais do que ninguém no anonimato. Ninguém sabe o nome até hoje, ninguém cultuou, não virou santo, não virou uma estátua, e esse discípulo colocou em prática aquilo que aprendeu com o Mestre Jesus. Então, por essa razão, às vezes nós ficamos presos a quem se destaca, mas não vemos, ou damos atenção ao barulho, mas não vemos ao gigantismo, o amadurecimento espiritual, como, por exemplo, dos irmãos Gesiel e Abigail, cuja
uma das maiores, né, características deles, certamente a resignação, a fé em Deus, a consciência tranquila que os grandes espíritos possuem. O Tavares deu para a gente 5 minutinhos, que agora se restaram. Sônia, você consegue responder em 1 minuto aí para a gente? Eu consigo, sim, em 1 minuto. Para mim, a característica fundamental de todas é a serenidade. Gesiel é a serenidade. Abigail, com o tempo, nós vamos perceber que é o amor, a amorosidade. Ela é o amor. E eu acho interessante, né, percebermos isto. São dois seres com características diferentes, mas que ambos têm a conquista da serenidade e que, no fundo, damos a prova de que é possível, se nós quisermos, superar as dificuldades com o tempo, não é? E que Deus tudo coloca num lugar, mesmo quando nós vamos por caminhos menos bons, nós voltamos ao lugar. E isto é que é a bênção do Espiritismo nas nossas vidas, a certeza de que mais à frente vamos conseguir vencer. E podemos começar já agora. Esta é a proposta. Muito bem. Bom, olha, nós temos aqui, então, a Abigail. Olha só, Abigail Moraes, né? Eu consegui fazer 2 perguntas sobre Abigail. Tem mais uma que eu vou deixar para a próxima semana. Temos outras perguntas aqui que também vão para a próxima semana, que vão estar sendo pertinentes, inclusive, no próximo texto. E a tua também, o Emanuel, desculpa, Osório de Estrada e Filho do Bangu, Rio de Janeiro, está guardadinha aqui, tá bom? Vai para a próxima semana também. Na verdade, esse aqui é até um pouco mais, porque ele já fala quando a gente introduziu Paulo de Tarso, tá? Na verdade, introduzimos o Saulo na história. Mas, olha, foi muito legal, eu adorei esse final aqui de leitura do capítulo 1. Glauco, muito obrigada. Foi muito bem esclarecedor mesmo. A gente, é o que eu falo, né? A gente aprende com cada linha e consegue fazer essa analogia mesmo com o nosso dia a dia. Acho que esse é o principal objetivo nosso aqui na leitura, é trazer essa história para o nosso dia a dia. E é engraçado como realmente encaixa mesmo com o nosso dia a dia, né? A gente tem muito que aprender mesmo com esse livro, e cada dia é legal ter essa interação com pessoas diferentes aqui, que cada dia dá essa visão para a gente. Isso é muito, muito bacana, é muito esclarecedor. Agradeço. Tem que usar um novo horário, não é? Hã? Novo horário. Vou falar. Agradeço muito, Glauco, a tua presença aqui hoje de novo. Te aguardamos mais uma vez, tá bom? E Sônia, sempre comigo, né? Muito obrigada. E, bom, agora nós temos uma novidade para vocês, tá? Primeiro, na semana que vem, nós teremos a Renata Gonçalves. Quem é a Renata? A esposa do Glauco. Que vai ela vai abrir para a gente o capítulo 2, né? Da primeira parte, com o título Lágrimas e Sacrifícios. Só que nós vamos ter uma diferença aí. Onde vai estar essa diferença? No horário. O que acontece? Nós estamos em Portugal e vamos entrar no horário de verão, quer dizer, vamos sair do horário, entrar no horário de verão em Portugal, que é o contrário do Brasil. E isso vai ficar muito tarde para mim, para a Sônia e para os nossos ouvintes portugueses. Nós conversamos com os nossos convidados e conversamos também com o Tavares. Nós vamos alterar somente até o mês de outubro, que é o período que vai durar esse nosso horário de verão. Nós vamos alterar a data dessa leitura. Passaremos, então, para fazê-la aos sábados, tá? Aos sábados, no Brasil, 16 horas, e em Portugal, 20 horas, ok? Isso até o final do mês de outubro, que é o mês do meu aniversário. Essas aulas, para quem não conseguir acompanhar nesses horários e nesses dias, essas leituras ficam gravadas no YouTube. Então, na página da Web Rádio Estação da Luz, vocês podem acessar e assistir, inclusive, as leituras anteriores, ok? Que nós já fizemos. Se entrar lá na Web Rádio, procurar lá o Paulo e Nós, vocês vão ter acesso a toda a sequência do que já foi feito, ok? Então, eu agradeço muito a vocês por
estarem conosco. Pedimos desculpa por isso, mas é realmente uma questão de horário, e então não dá, senão não, a Soninha, por exemplo, não conseguiria ir trabalhar no dia seguinte, né, Sônia? Só para terem noção, neste momento são 11h30 agora. No novo horário seria 00:30 e eu tenho que me levantar às 6 da manhã. Portanto, é por esse motivo que o meu horário de trabalho de entrada é às 7. Portanto, só para justificar. Mas assim, quem pode só acompanhar nas quartas-feiras esse horário vai acompanhar a gente dessa forma, tá bem? Através da gravação. Mas vamos estar todos conectados e pedimos muito que esteja conosco com vossas vibrações, para que a gente continue com esse mesmo andamento de aprendizado mesmo da leitura do livro Paulo Estevam, ok? Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, Tavares, obrigada, Sônia, obrigada, Glauco, mais uma vez. Obrigada, vou fazer uma oraçãozinha de encerramento. Você quer fazer, Sônia? Posso fazer, sim. Pode. Tá bom, então vamos lá. Amado Mestre, queridos benfeitores, agradecemos esta oportunidade deste estudo, de estarmos aqui através deste meio de comunicação. Agradecemos à Rádio Web Estação da Luz, ao Tavares e a todos aqueles que estão do outro lado da vida, nos inspirando, nos amparando e nos apoiando. A todos aqueles que nos estão ouvindo, queremos neste momento enviar vibrações de luz, de paz e de amor, e que se sentirem de alguma forma em baixo, sintam o amor de Jesus. Ele está sempre presente nas vossas vidas. E que possamos ficar com Ele, possamos lembrá-lo em cada momento e que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.